para que você entenda, e no nome de Jesus você vai entender isso nessa noite aqui, que a sua confiança não pode estar em você mesmo, na sua capacidade, ou porque você é muito bom, você é muito bom. Não, a nossa confiança, meu irmão, deve estar totalmente em Deus. Eu estou aqui hoje à noite pregando para você aqui. A minha confiança não pode estar em mim mesmo. Porque eu fiz um bom seminário, eu fiquei 4 anos no seminário. Porque eu aprendi a arte da homilética, que é a arte de pregar. Não, meu irmão, eu posso falar bonito, eu posso falar as palavras bacanas aqui, mas se o Espírito Santo de Deus, se a minha confiança não estiver em Deus, meu irmão, você vai sair daqui mais vazio do que você entrou, e eu vou sair pior ainda. Então a nossa confiança, meu irmão, deve estar em Deus. Então, algumas coisas que a gente aprende aqui, vamos aprender sobre confiar em nós mesmos. Primeiro, quando você confia em você mesmo e não em Deus, quando a sua confiança está em você mesmo e não em Deus, isso acaba nos levando a desprezar as outras pessoas, né? Quando eu confio que eu sou o cara, né? Eu confio que eu sou o pastor, né? Isso vai acabar me levando a desprezar as outras pessoas. O texto fala sobre isso. Essa parábola foi proposta porque sobre aquelas pessoas que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam as outras pessoas. Quando você acha que você é bom demais, meu irmão, minha irmã, você acaba desprezando as outras pessoas, porque você acaba se colocando como melhor do que aquelas outras pessoas que estão próximas de você. Quando você coloca a sua confiança em si mesmo, você acaba desprezando outras pessoas. Nós temos um caso muito conhecido de todos nós, daqueles que leem a Bíblia, que é Pedro. Lembra quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, né? O que Pedro falou? Ele falou assim, quando Jesus estava falando sobre que era necessário que ele padecesse, que ele fosse crucificado, que ele ia ser perseguido, e ele fala assim, e quando eles me prenderem, em outras palavras, né, todos vocês vão me abandonar. E ele cita até uma palavra, fala assim, feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí quando Jesus está falando assim, que os seus discípulos iriam abandoná-lo, e aí Pedro, lá em Marcos capítulo 14, versículo 29, a Bíblia diz assim, Pedro exclamou, mesmo que todos te abandonem. Olha só o que é colocarmos a confiança em nós mesmos e não em Deus. Ele fala assim, mesmo que todos os outros te abandonem, eu nunca te deixarei. Ele poderia simplesmente falar assim, Senhor, jamais te deixarei, mas ele tem que se colocar acima dos demais. Ele fala assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro confiava em si mesmo, e por isso é que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou assim para ele, Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Parece que o galo naquele tempo tinha um horário certinho de cantar, né? Hoje os galos não tem. Eu lembro quando eu era criança, os galos eram o despertador, né? Davam uma certa hora, não lembro mais, se era às 4h30, os galos, um cantava e todos os galos cantavam. Naquele tempo de Jesus também era assim, parece que tinha um horário do galo cantar. E Jesus falou assim, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava querendo dizer assim, Pedro, você vai me negar porque você não está confiando em mim, você está confiando em você mesmo. E quando a gente confia em nós mesmos, irmão, a gente vai acabar desprezando as outras pessoas, porque a gente se acha tão bom que o outro que está do nosso lado é pior do que nós. Não é? Quando nós confiamos em nós mesmos, outra situação aqui no texto, quando nós confiamos em nós mesmos, nós nos colocamos em uma posição de achar
que temos o direito de julgar as outras pessoas, porque eu sou tão bom que eu posso julgar o pastor Clóvis. Eu sou tão bom que o pastor Clóvis, perto de mim, ele é um nada, ele não é ninguém. Estou usando como exemplo, tá, irmãos? Porque o versículo 11 vai dizer assim, do texto que está aqui: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não estava nem orando para Deus. É aquela oração que ele fazia para mostrar o quanto ele sabia orar bonito. É aquela oração que ele fazia para mostrar o quanto ele era fiel a Deus. Ele falava isso na oração. É aquela oração que não era nem para Deus, era uma oração de si para si mesmo. A Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, eu sou melhor que os demais. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda. Aí ele olha para o coitadinho do publicano, e é só lembrar, irmãos, que fariseu era uma das pessoas mais religiosas que tinham. Fariseu, eles davam dízimo até do endo e do cominho, né? A Bíblia diz, até das folhas de hortelã. Ele contava 10 folhas e separava: uma folha de Deus, 9 para mim, uma de Deus, 9 para mim. Então eles eram extremamente zelosos pelas coisas de Deus, mas na verdade eles faziam aquilo não para agradar a Deus. E isso é o risco que a gente corre, meu irmão, da gente fazer as coisas não para agradar a Deus, mas para agradar as pessoas, para mostrar para as pessoas: olha, eu sou bom, olha como que eu oro, olha como que eu sou fiel, olha como que eu não perco nenhum culto, eu não sou como esses daí que não vêm na igreja de jeito nenhum, que vêm na igreja de vez em quando. Não, olha só como eu sou bom. Então, meu irmão, o fariseu era religioso, e o publicano era conhecido na Bíblia como uma pessoa pecadora, uma pessoa que era indigna de chegar diante de Deus. E aí ele fala assim: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores. E aí ele está se colocando no lugar de juiz das pessoas. Quando a gente confia demais em nós mesmos, a gente acaba se colocando numa posição de juiz, começa a julgar as outras pessoas que não são tão boas quanto nós, né? Eu não sou como esses aí, roubadores, injustos, adúlteros. E aí olha para o coitadinho do publicano lá, que tá lá humildemente lá, se sentindo indigno diante de Deus. Ele olha para o publicano e fala assim: e nem como esse aí, de jeito nenhum eu sou igual a esse aí. Então se você confia em você mesmo demais, você acaba se colocando em posição de julgar as outras pessoas que não são tão boas quanto você. Confiar em nós mesmos, então, meu irmão, nos coloca numa posição de achar que temos o direito de julgar as outras pessoas. Meu irmão, ninguém é melhor do que ninguém. E eu creio que um dia nós vamos chegar diante de Deus no céu. Eu espero chegar lá. E a gente vai ter muitas surpresas, meu irmão. Muita gente que você achou que não estaria lá, você vai falar: o quê? O que você está fazendo aqui, rapaz? Pecador miserável. Você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque se você tem esse coração, você nem vai chegar lá, tá? Por isso você não vai fazer isso aí não. Mas a gente vai ter surpresa. No meu caso, eu vou me alegrar: rapaz, que maravilha, você era um pecador lá na terra e tal, mas que Deus teve tanta misericórdia de você e você está aqui. Glória, é motivo para glorificar a Deus, meu irmão. Quando você vê uma pessoa que era terrível, terrível, terrível pecador, e essa pessoa agora está mudada, está transformada, ô meu irmão, é motivo da gente dar glória a Deus. Só glória a Deus. Deus é bom mesmo, Deus muda, Deus transforma a vida do ser humano mesmo. Amém? Esse é o coração das pessoas que vão estar lá diante de Deus. Você vai se alegrar com aquela pessoa que você achava que não ia encontrar lá, e chega aquela pessoa, você vai se alegrar, meu irmão. Então, terceiro lugar,
confiar em nós mesmos faz com que Deus rejeite até atitudes boas nossas. Quando você confia em si mesmo, e você tem um coração orgulhoso, se acha o cara, a cara, isso vai fazer, meu querido, que Deus rejeite até as atitudes boas. Porque esse fariseu, ele jejuava, eu não vou perguntar aqui não, ele jejuava 2 vezes por semana. Eu não vou perguntar quantos de nós jejuamos 2 vezes por semana, não. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, como eu falei aqui, né? E outras coisas que esse fariseu fazia, mas isso era nada diante de Deus por causa do coração orgulhoso que ele tinha. Isso era nada diante de Deus porque a confiança dele não estava em Deus, a confiança dele estava na própria capacidade dele. Não, eu posso fazer isso aqui sem Deus. Tem muita gente falando assim, não, eu posso lidar com isso aqui sem Deus na minha vida. É a pessoa que confia nele mesmo, né? Mas essa pessoa não está aqui não, porque se você veio aqui nessa noite, é porque você veio buscando alguma... Eu sempre falo isso, irmão. Se a pessoa vem nesse lugar aqui, sai da sua casa num domingo à noite, e vem aqui porque você está buscando alguma coisa de Deus aqui nesse lugar, eu creio. Amém, meu irmão? Amém? Você está buscando alguma coisa de Deus nesse lugar, meu querido. Mas essas coisas é importante a gente aprender que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos. A nossa confiança precisa estar no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso, porque senão até aquelas coisas boas que a gente faz, mas que a gente está fazendo não para Deus, está fazendo para exaltar a mim mesmo, a nós mesmos, até essas coisas, pastor, eu leio a Bíblia, né? Pastor, eu oro demais, pastor. Se você está fazendo isso, meu irmão, para agradar a Deus, glória a Deus por isso. Agora, se você está fazendo isso para se mostrar, para mostrar o quanto você lê a Bíblia, o quanto você conhece da Bíblia, para mostrar o quanto você é um homem de oração, uma mulher de oração, meu irmão, Deus nem recebe a sua oração. Né? Esse homem jejuava, mas Deus mostra que não está recebendo o jejum dele, que era uma coisa boa, uma coisa que nós devemos fazer também. Dava o dízimo de tudo, e Deus mostra, eu não estou nem preocupado com o seu dízimo, se o seu coração está longe de mim. Então, meu querido, confiar em nós mesmos faz com que Deus rejeite até aquelas coisas boas que a gente faz. E tem muita coisa que a gente pode fazer, meu irmão, e não está fazendo para Deus. Tem coisa absurda que a gente pode fazer, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Lá o apóstolo Paulo fala assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Olha só. Coitado lá, pastor, aquele ali era um homem de Deus mesmo. Olha, está vendo? Morreu por causa de Jesus. Entregou o corpo dele para ser queimado na fogueira. Isso aqui acontecia antigamente. Mas Jesus está falando assim, se ele não fez isso para mim, se não tiver amor no coração dele, isso não é nada. Lá fala também, 1 Coríntios 3, fala assim, ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, eu reparta toda a minha riqueza com os pobres, se eu não tiver amor, não é nada. O apóstolo Paulo está falando ali em 1 Coríntios 3, que a pessoa pode distribuir os bens deles todo, dar tudo de esmola, de oferta para ajudar as pessoas, e o coração dele ainda estar longe de Deus, não ser amor de verdade. Está dizendo que a pessoa pode entregar o corpo para ser queimado, né? Como se fosse fazendo alguma coisa para Deus, mas mesmo assim, Deus não, essa pessoa, Deus conhece o coração, e essa pessoa não está fazendo para Deus, porque Deus conhece o coração e sabe que Ele está fazendo isso para Ele mesmo, para aparecer, às vezes, né? Para ficar com o nome na história. Não, eu vou morrer, mas o meu nome vai estar na história lá, daquele que morreu queimado. Então, meu irmão, confiar em nós mesmos faz com que Deus rejeite as atitudes boas nossas. Jeremias capítulo 17, eu achei tremendo, estou ali preparando a mensagem, de repente Deus me leva nesse texto lá de Jeremias.
E como que casou perfeitamente com esse texto aqui de Lucas, né? Que Jeremias 17 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. E a maioria das pessoas interpreta isso aqui pensando assim: então quer dizer que eu não posso confiar no pastor Clóvis, eu não posso confiar no Romário, eu não posso confiar na Lena. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando: maldito sou eu quando eu coloco em mim mesmo a minha confiança, que eu faço da carne mortal o meu braço. Quando eu coloco a minha confiança em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o Zé Carlos se ele confiar no Zé Carlos mesmo. Se a minha confiança estiver em mim e eu apartar o meu coração do Senhor, meu querido, a Bíblia diz que a pessoa que não confia inteiramente a sua vida para Deus é considerada maldita. Maldita é o quê? É o contrário de abençoado, né? É o contrário de maldito. É o contrário de bendito, né? Maldito é o contrário de bendito, é o contrário de abençoado. E a Bíblia diz que essa pessoa será como um arbusto solitário no deserto, né? E essa pessoa não vai não vai ver, não verá quando vier o bem. Sabe aquela pessoa que Deus está fazendo bem para ela, mas ela não percebe quando o bem vem. Ela não percebe, não consegue enxergar as bênçãos de Deus em nada. A Bíblia está dizendo que essa é a pessoa que não confia em Deus e coloca a sua confiança em si mesmo, na sua própria capacidade. Deus está agindo, Deus está trabalhando, mas essa pessoa não consegue enxergar o bem, não consegue se aproximar e tomar posse da bênção de Deus. E a Bíblia diz que essa pessoa vai morar em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, longe de tudo, longe de todos, vai ser uma pessoa solitária, porque ela coloca tanta confiança nela mesma, ela coloca tanta confiança que ela acaba desprezando as outras pessoas, ela coloca tanta confiança nela mesma que ela acaba se tornando um juiz das outras pessoas, e essa pessoa vai acabar ficando solitária, meu irmão, como um arbusto no deserto, solitário. Por isso, meu querido, que vale a pena nessa noite você abrir mão da sua confiança em si mesmo. Vale a pena, meu querido, você confiar no Senhor. Vale a pena você ser diferente desse fariseu aqui, que a confiança dele estava nele mesmo, até a oração dele era para ele mesmo. Vale a pena, meu querido, você ser como a outra pessoa aqui desse texto, que é aquele publicano que vai realmente nos mostrar que quem confia no Senhor, olha só, quem confia no Senhor, irmãos, é humilde para reconhecer as suas fraquezas e os seus pecados diante de Deus. A gente vê isso aqui nesse texto porque a Bíblia fala assim, olha, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. É aquela pessoa que entra naquele lugar de oração onde eles estavam, e ele entra até de cabeça baixa. Oh Deus, eu estou aqui, mas eu nem sou digno de estar aqui neste lugar, Deus. Eu sou um pecador, eu peço que o Senhor seja propício a mim. O versículo 11 está dizendo, ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito, ele batia no seu peito dizendo, ó Deus, seja propício a mim. Ó Deus,
Olha para mim, Deus. Olha para mim, porque eu sou pecador. Ele está falando: Deus, eu preciso do Senhor, não sou digno de estar aqui nesse lugar de oração, de estar na presença do Senhor, mas eu preciso que o Senhor olhe para mim, que o Senhor seja propício a mim, Deus. Então, meu irmão, quem confia realmente no Senhor, coloca a sua confiança no Senhor, e eu creio, meu irmão, que você está confiando no Senhor nessa noite. Eu creio, meu irmão, quem confia no Senhor é humilde para reconhecer as suas fraquezas diante de Deus. A gente chega diante de Deus, meu irmão, não exigindo nada de Deus. Chega diante de Deus: Deus, quem sou eu, Deus, para estar aqui diante do Senhor? Deus, quem sou eu, Deus, para estar nesse altar, nesse púlpito aqui, pegando a palavra para essas pessoas que estão aqui, meu irmão? Eu não sou melhor do que você. Deus só me colocou numa posição diferente de você, como pastor, como líder, me deu um dom para pregar a palavra, para ensinar a palavra, mas eu não sou melhor que você, meu irmão, e é isso que agrada a Deus. É quando você chega, mas sabendo que Deus tem misericórdia. Quando eu chego na igreja e vejo tanta gente nova, tanta gente que está vindo para ouvir a palavra, meu irmão, é um temor de Deus que dá, meu irmão, porque não é por causa de mim que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, é por causa dele. Muitas vezes, meu irmão, é apesar de mim, é apesar de nós, é apesar do pastor Clóvis e das pessoas que estão aqui à frente, é apesar das nossas fraquezas, meu irmão, que Deus ainda te abençoa com a palavra. Não é por nossa causa, não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor é pá, porque não tem ninguém bom assim, irmão. Se tirar Jesus da minha vida, meu irmão, eu vou estar lá fora, na cachaça, nas drogas, na prostituição. O que faz a diferença em nós, meu irmão, é a presença de Jesus. E a gente precisa reconhecer isso, meu irmão. Reconhecer quando a gente confia em Deus, meu querido, confia no Senhor, a gente é humilde para reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós não somos nada, meu irmão, sem Ele na nossa vida. É isso que esse homem aqui nos ensina, esse publicano. Ele chega ali: Senhor, ser propício, eu não sou nem digno de olhar para o Senhor, mas seja propício a mim, eu sou um pecador que preciso do Senhor. E a Bíblia é cheia disso, meu irmão. Cheia disso, né? Quando Jesus foi lá, o Levi se converteu, é o Mateus, né? Ele se converteu. Para mim eu acho lindo demais a história de Mateus, porque ele se converte e ele vai e faz um banquete, faz uma festa. Se fosse no Brasil aqui, em Conselheiro Pena, ele ia fazer o churrasco, ia contratar o melhor churrasqueiro, aquele churrasco só de picanha, né? E ele convida os amigos dele, que era lá do pecador igual ele era, poucos dias antes. E ele convida os seus amigos e convida Jesus. Jesus vai lá e senta no meio dos pecadores, meu irmão, está todo mundo bebendo, alguns enchendo a cara, e Jesus está ali no meio deles. Leia lá o texto. E aí os religiosos, esses fariseus aqui, sempre eles incomodavam com a vida do outro. Eles eram tão bons que eles se colocavam na posição de juiz contra as outras pessoas. E aí os fariseus rapidinho falaram assim: se esse homem fosse mestre, ele ia saber que ele está cercado de pecadores. Se ele fosse profeta, ele saberia que ele está no meio de pecador. E aí o que Jesus fala? Ele fala assim: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Ele estava querendo dizer: olha, esses aqui precisam de mim. Reconhece, são pecadores, eles precisam de mim. Não é quem está certinho, não é quem é muito justo que precisa, meu irmão. É a pessoa que está errada, que está torta mesmo, meu irmão, que precisa de Jesus. Se Jesus fosse chamar a gente certinho, meu irmão, com certeza eu não estava aqui não. Tá? Depois ele vai endireitando a gente, vai melhorando um pouquinho algumas coisas na gente. Mas quando Jesus me chamou, meu irmão, me tirou lá do lamaçal do pecado mesmo. Tá? Então, meu querido, quem confia no Senhor é humilde para reconhecer suas fraquezas diante de Deus.
reconhecer que nós não somos nada e que é Ele que faz a diferença na nossa vida. Quem confia no Senhor é justificado por Ele. A minha justificação, meu irmão, não são as minhas obras. A minha justificação é o próprio Jesus que nos torna justos. É Ele que pega o abatido, aquele que é humilhado, e exalta aquela pessoa na presença dEle. Ele que pega um nada, pega um ninguém, e exalta essa pessoa, dá dons para essa pessoa, coloca essa pessoa na presença dEle, meu irmão. Que o texto vai dizer assim, olha, no versículo 14. Este, que é o publicano, pecador, desceu justificado para sua casa. Esse alcançou o testemunho de ter agradado o Senhor. Esse realmente agradou a Deus. O pecador miserável que bate no peito e fala: oh Deus, sou pecador, mas seja propício a mim. Esse voltou justificado para sua casa. E não aquele que ele mesmo dizia, que as palavras dele mesmo falavam, né, por ele. Que dizia assim: eu não sou pecador como fulano, como ciclano, como todos os demais aí. Não, eu sou diferente. Esse aí, meu irmão, ele voltou para sua casa envergonhado, porque Deus atendeu a oração daquele pecador, mas que era humilde, para reconhecer que colocava em Deus toda a sua confiança. Então, meu querido, quem confia no Senhor é justificado e exaltado por Deus. Voltando lá para Jeremias 17, o versículo 7 e 8 agora. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora não é mais maldito. Você lembra lá de Jeremias 17, 5, que diz que maldito é o homem que confia no homem, né? Agora o versículo 7 diz assim: bendito é o homem, é abençoado o homem, é feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore, não como aquela árvore lá do que não confia, que confia em si mesmo, que fala que é um arbusto no deserto, solitário no deserto. Agora, esse que confia no Senhor, que em Jeremias 17, versículo 7 e 8, está dizendo assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Não preciso falar para você que as águas, é só você passar ali na BR e olhar para o lado do Rio Doce, e você vai ver que as árvores que estão à margem do rio são árvores verdes, né? Folhas verdinhas. Em qualquer época do ano, aquelas árvores ali na beira do rio são viçosas, são verdes. E a Bíblia está dizendo que aquele que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que bebe da água lá do ribeiro. Aquelas árvores, elas estendem as raízes delas, vão lá no rio. Lá no rio. E a Bíblia diz que Jesus é a fonte da água da vida. Aquele que confia no Senhor, meu irmão, a nossa raiz, nós estamos enraizados nele, e a nossa raiz está bebendo lá de Jesus para a nossa vida. Amém? Estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Aquelas árvores ali na beira do rio, meu irmão, elas nunca estão preocupadas com a seca, porque elas estão plantadas na beira do rio. Elas não têm medo do calor. Assim, aquele que confia no Senhor, meu querido, a gente está na presença de Deus, a gente não receia, a gente não tem medo, a gente tem uma postura diferente quando vem o calor sobre a humanidade, quando vem as lutas sobre a humanidade, quando vem as tribulações sobre a humanidade, meu querido, porque a gente está enraizado em Jesus. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde em qualquer estação, meu querido. A folha daquele que confia em Deus está verde, está viçoso, está cheio de vida, porque Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Isso é aquele que confia no Senhor. No ano da sequidão,
não se perturba, ou seja, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, essa pessoa não se perturba, porque ele está em Cristo, ele está enraizado em Deus, a sua confiança está em Deus, independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Não receia, no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Aquele que confia no Senhor, meu querido, vai dar fruto, vai frutificar para a glória de Deus, meu irmão. Amém? Vai dar fruto, as pessoas vão ver os frutos na sua vida, as pessoas vão ver a diferença daquele que confia em Jesus e aquele que não confia em Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença. Não, esse confia realmente no Senhor, aquele ali está confiando nele mesmo. Por isso tem tanta gente desesperada por aí, meu irmão, porque está colocando a confiança nele mesmo. E aí quando você confia em si mesmo, a gente sabe que a gente é falho. E quando você falha, meu irmão, aí vem o desespero, porque vai embora toda a sua confiança, cai por terra, meu irmão, toda a sua confiança, quando você coloca a confiança em si mesmo, meu querido. Então, meu querido, olha, confia no Senhor. Confia no Senhor, não coloque a confiança em você mesmo, na sua própria capacidade. Coloque toda a sua confiança em Deus.